Graça e paz, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Amém? Vamos dando continuidade ao nosso estudo. A Igreja de Cristo, ela precisa levar a sua cruz. Então, Mateus capítulo 16, verso 24, ele vai dizer o seguinte: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, diz Jesus, renuncie-se ou negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos ter a ciência de que quando decidimos seguir Jesus, nós temos que estar disposto a renunciar a algumas coisas. Nós precisamos estar disposto a renunciar às coisas do mundo. Nós precisamos estar disposto a renunciar às coisas que Deus não aprova. Então você precisa entender que existem algumas coisas que você precisa deixar, que você precisa esquecer, que você precisa apartar delas. E talvez, meus amados, esse seja o grande motivo pela qual muitas pessoas hoje não querem seguir Jesus, que muitas pessoas hoje não querem vir após Jesus. Porque muitas pessoas não querem ter um compromisso. Muitas pessoas não querem abandonar as suas coisas mundanas. Muitas pessoas não querem deixar o seu velho homem, a sua velha natureza para trás. Porque a palavra de Deus ela vai dizer o seguinte: que ninguém que lança a mão do arado olha para trás. Que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é digno do reino de Deus. Lucas 9:62. Entenda que quando você decide a seguir Jesus, quando você decide levar a cruz, você não pode mais voltar atrás. Você não pode mais voltar atrás. Porque essa referência que para quem trabalhou na roça, para quem era da roça, ele vai entender muito bem. As pessoas que antigamente aravam as suas terras, lançando a mão em o seu arado, ele vai entender que se ele colocar a mão no arado e começar a fazer o seu trabalho arando a sua terra, se ele olhar para trás, ele não vai fazer um bom serviço. O serviço não vai sair de qualidade, o serviço não vai sair bom. Então Jesus faz essa comparação e diz que aquele que quiser ir após ele, que aquele que lançar mão do reino de Deus, que quiser ir fazer a obra do reino de Deus, ele não pode jamais olhar para trás. Porque se você olhar para trás, você vai acabar não fazendo o trabalho que você foi determinado a fazer, um trabalho de qualidade, um trabalho bem feito, um trabalho a qual Deus ele vai se agradar, um trabalho a qual Deus vai ter prazer no seu coração. Então você precisa olhar para frente, você precisa olhar para o alvo e acreditar em Cristo Jesus, que nele está toda a sua recompensa e que nele está toda a sua dádiva. É em Cristo Jesus. Então entenda, amados, que levar a cruz de Cristo significa focar no alvo, que é Jesus, e não olharmos para trás. Não olharmos para as coisas passadas. Não lembrarmos do nosso passado, das coisas velhas, daquilo que você praticava que não agradava a Deus. Em Filipenses 3,14, o apóstolo Paulo ele vai escrever, ele diz o seguinte: Eu prossigo para o alvo. Olha só que maravilha, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós precisamos ter a ciência, nós precisamos entender e compreender que o nosso prêmio, que a nossa coroa, que a nossa vocação, ela está em Deus
em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nos chamou e nos resgatou para vivermos uma vida de plenitude, cheia do Espírito Santo de Deus, cheia de vida e cheia de paz, aonde a paz de Cristo reina, aonde o amor reina, aonde a esperança reina, aonde há vida e vida em abundância. Olhe para a pessoa de Jesus, que ele, tendo tudo, de nada se orgulhou, mas humilhou-se até a morte e morte de cruz. Está entendendo? Se você decide, como igreja, seguir os passos do Mestre, seguir os passos de Jesus, você precisa compreender e entender que você precisa se humilhar, que você precisa descer, que você não vive mais a sua vida, mas que você precisa entender que vive para Cristo Jesus, o Senhor de nossa salvação. Renunciar a si mesmo também significa o desapego das coisas materiais e assegurar o verdadeiro interesse de descobrir qual boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Você entendeu? Renunciar a si mesmo também significa o desapego às coisas materiais e assegurar o verdadeiro interesse de descobrir qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. Isso também significa renúncia. Você não vive mais os seus próprios interesses. Você não vive mais as suas próprias vontades, os seus próprios sonhos. Mas você passa a viver os sonhos de Deus. Você passa a viver a vontade de Deus. O desejo de Deus para a sua vida, para o seu coração, enquanto servo do Senhor. Nas aulas passadas eu citei aqui o exemplo sobre aqueles que duvidam que são semelhantes às ondas do mar, que são levados de um lado para o outro como as ondas açoitadas pelos seus ventos. Mas nós não. Nós precisamos entender que nós estamos firmados sobre a rocha que é Cristo Jesus e que somos guiados pelo Espírito. Então o Espírito Santo de Deus é quem nos conduz, é quem nos orienta, é quem nos dá a direção e a determinação do que nós devemos e o que não devemos fazer. Ou seja, o eu já não está mais no comando, mas Deus é quem está no comando. Deus é quem toma as decisões por você. Então tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Já dizia, e assim era o que Jesus ensinava para os seus discípulos. A renúncia, os sofrimentos, o suportar as aflições por causa do Evangelho, ser amável, compreensivo, misericordioso, basta a cada dia o seu mal. Nós precisamos suportar o sofrimento, renunciar, suportar as aflições e não viver preocupados com as coisas do dia seguinte, com as coisas que estão por vir, porque a palavra de Deus ela vai dizer e nos orientar que já basta a cada dia o seu mal. O Evangelho da Cruz ele precisa ser vivido por completo, sem sobreposição. O Evangelho da Cruz ele precisa ser vivido por completo, sem sobreposição. Ninguém é maior do que ninguém. Todos são iguais perante Deus. Ou seja, então quando você vive o Evangelho de Deus, quando você vive a Igreja de Cristo, quando você decide viver debaixo da soberania de Deus, você não deseja ser maior do que ninguém. Você não deseja se sobrepor a ninguém. Mas você
faz ao contrário, diminui para que a glória de Deus, para que a glória de Cristo, ela venha sobressair sobre você, ela venha sobressair sobre a sua vida. E ali por diante, então, a igreja de Cristo, ela começa a resplandecer, ela começa a crescer, ela começa a ser manifesta no meio da comunidade quando você deixa que Cristo seja manifesto através da sua vida. E isso é você viver um evangelho sem sobreposição, sem querer se sobressair através das outras pessoas. Entendemos que Cristo padeceu tudo por nós, mas Ele não disse que nós não iríamos sofrer. Entenda, porque no mundo nós vamos passar por aflições. Mas as aflições que nós enfrentamos, as aflições que nós devemos passar, ela precisa ser para crescimento e edificação da igreja de Cristo Jesus, assim como era na igreja de Atos. Na igreja de Atos, os relatos eles vão contar que o seguinte, que quanto mais os discípulos sofriam, que quanto mais os governantes açoitavam, quanto mais eles padeciam, mais a igreja de Cristo crescia, mais a igreja de Cristo prosperava, mais a igreja de Cristo estava afluindo em espírito e em poder. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Por que a igreja de Cristo crescia cada vez mais? Por que a igreja de Cristo se sobressaía cada vez mais? Porque nós vemos que naquela época era uma igreja que ela não tinha divisão. Era uma igreja que você ia ver que eles eram unânimes em tudo. Eles repartiam os seus bens, eles compartilhavam dos seus alimentos. Eles estavam unânimes juntos em oração todos os dias, orando pelos discípulos, orando pelos apóstolos, pelo crescimento da igreja. Eles não estavam orando simplesmente pela sua causa, querendo se sobressair, querendo aparecer, não. Eles queriam ver a glória de Deus sendo manifesta através da vida de cada um. E era por isso que a igreja de Cristo crescia. Você está entendendo, meu amado, qual é o propósito, qual é o objetivo da igreja de Cristo? A igreja de Cristo ela não é feita através do individualismo. Mas a igreja de Cristo ela é feita através de uma comunidade. A igreja de Cristo você precisa entender que ela é formada por pessoas. E muitas vezes você vai entender que são pessoas que são cheias de defeitos. São pessoas que precisam ser tratadas. São pessoas que precisam ser curadas. Então logo você vai entender o seu papel dentro da atividade da igreja de Cristo, que você precisa muitas vezes ser remédio. Que muitas vezes você precisa ser essa palavra de esperança, ser essa carta lida, a carta viva, a qual Paulo se refere. Entenda, Jesus, ele não nos disse que não teríamos problemas. Em João 16, 32, 33, Jesus fala de sua morte, da sua caminhada para a cruz e do momento pela qual ele havia de passar, onde os seus discípulos o deixariam e cada um iria para o seu lado. Então Jesus conforta os discípulos com essa palavra. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo ele vai dizer que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então não desanime, não pasme, não pare, não recue, mas tome nas suas mãos o escudo da fé, a palavra e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e siga em frente, rumo ao alvo que é Cristo Jesus, na propagação do Evangelho, no levar a palavra de Deus de fé e de esperança. Atos 14, 22.
está escrito assim, que confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Amados, o reino de Deus, ele é tomado, como o pastor Johnny ele costuma falar, à força. Nós precisamos ser mais ousados, ser mais determinados, ser mais encorajados, cheios de fé, de esperança. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Lembre-se dessa passagem, que não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Você está entendendo? Lembre-se dessa passagem que Jesus disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Então, se perseguiram a Jesus, se perseguiram o Mestre, que é o nosso Senhor, que é o nosso Rei e Salvador, também hão de perseguir a nós. Também hão de perseguir você. Porque se o mundo nos amasse, o mundo não nos odiaria. Então, se o mundo nos odeia, a palavra de Deus diz é porque nós não somos deste mundo. E como nós não somos deste mundo, nós precisamos pregar a palavra de Deus e ensinar o caminho da vida eterna, mostrando que não é deste mundo que a igreja de Cristo vai viver, mas que o Senhor Deus tem um lugar preparado para cada um de nós, e nós precisamos nos preparar e preparar os demais para participar dessa boa dádiva de Deus. Assim como está escrito em João capítulo 14, ele vai dizer assim, que não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, que na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, vou vos preparar lugar. E ele foi preparar lugar, e ele voltará um dia para buscar a sua igreja, a igreja amada que é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê um restante de semana abençoado na presença do Senhor Jesus, e que a cada dia mais você venha se deleitar na sua presença, venha sentir a paz de espírito, venha sentir a presença de Deus, a presença que te conduz, a presença que te orienta, a presença que te levanta, que te exorta, que te ensina a viver na presença de Deus, vivendo o amor de Cristo Jesus a cada dia. Que Deus te abençoe e te guarde, que o amor de Cristo ele venha resplandecer sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.